podcast Jornada Múltipla. E eu quero já, de antemão, porque eu acabo esquecendo, pedir pra você já curtir esse vídeo. Começou, já vou pedir agora, porque eu deixo pro final e tem gente que às vezes não chega até o final. Tem gente que impede outras pessoas de receberem esse vídeo, esse conteúdo. Então você já pode compartilhar, inclusive, esse vídeo com mais pessoas, amigas, porque hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que toda mulher já pensou um dia. Algumas tiveram coragem, outras não. Eu vou tirar todas as minhas dúvidas aqui. E eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, mas antes de eu apresentar ela, eu já quero dar 2 recados paroquiais, viu, Fabrício? Antes que eu me esqueça também. O primeiro é que eu tô usando o meu look aqui. Essa camiseta é da coleção da Refúgio Rosa e é da Lilian Chaves, que foi aluna da Jornada Múltipla. Então, eu faço questão de vir aqui hoje, ganhei de presente uma coleção de camisetarias que geram empoderamento feminino. E também tem uma coleção plus size. Então, se você quiser, www.refugiorosa.com.br e também comentar de um parceiro nosso aqui, que é a Clínica Viver Bem, o Espaço Viver Bem, que é uma clínica que tem pilates, depilação a laser, inclusive, a gente vai falar sobre isso, porque eu vou falar de corpo, de foto, de pelos, de tudo que as mulheres aí julgam uma objeção para não fazer fotos sensuais. E eu descobri, Janaína nem tá aparecendo ainda, né? Nossa convidada tá no suspense Não aqui. tô? Eu descobri que esse formato de depilação é um formato que não dói e não precisa ter problemas com o sol, por exemplo, que era uma coisa que eu já fazia depilação a laser, e aí eu descobri, e hoje estou fazendo com ela. Então você faz, desde que você use protetor solar, não tem problema se expor ao sol. Se eu soubesse disso, eu não teria sofrido o verão inteiro. Ia lá, fazia a sessão, daí não podia ir na piscina, não podia ir no sol. Então, só falando pra vocês, tá aqui a logozinho deles. O Instagram é @viverbemxaxim. Então, tá dado os recados paroquiais, e agora vamos apresentar a nossa convidada de hoje, Janaína Claudino. Seja muito bem-vinda, fotógrafa curitibana, especialista em fotografia sensual para mulheres. Seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do podcast. Oi, Cláudia, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vai ser um prazer ter esse bate-papo com você aí, falar sobre a mulherada, tudo isso que você já, né, começou falando. Eu acho que o tema aí é bem abrangente, assunto que não vai faltar, né? Sim, com certeza. E aí, e uma das coisas é isso, né? Tem pessoas que a gente tá falando de pelo e tal, mas tem pessoas que tem mulheres que têm vergonha das marcas mesmo que fica, da depilação e tal. Eu já Aham, escutei inúmeras, né? sim. Ou do próprio corpo. A gente vai falar muito sobre isso, mas antes, eu quero saber um pouco sobre a sua trajetória profissional. Como é que foi que você se encontrou na fotografia? Suas fotos são incríveis, Ah, inclusive, obrigada. gente. Né? Fabrício tava falando aqui pro Fabrício, eu falei que ia esperar falar ao vivo, mas assim, você consegue pegar a luz, a sombra e tal, e deixar a pessoa assim um violão, né? Porque ou só tem mulher bonita ali que Gente, eu corpão. escuto isso toda hora. Todo mundo fala, Jana, mas você só faz modelo, só faz mulher maravilhosa. Mas é o que eu falo, eu tô ali registrando a melhor versão de cada mulher. Então, cada mulher que tá ali diante da minha câmera, né, é um combo de várias coisas. Então, tem a produção, tem a luz, tem a direção, e todo mundo, né, tem seu lado sensual, basta ali tá a gente pra aflorar. Então, é a única coisa que eu falo. Se você tem vontade de fazer um ensaio, o resto deixa comigo. Só tem que confiar em mim e Ah, só meu venha que Deus, vai ficar olha lá. maravilhoso. Então, e mexe muito com a autoestima da mulher, né? A sensualidade é uma coisa que é muito reprimida na mulher, desde sempre. E Totalmente. eu acho que isso pesa muito, né? Quando você descobriu, acredito eu que o teu sentimento seja isso, que você poderia meio que devolver alguma coisa ou aflorar essa autoestima, a sensualidade da mulher, não sei. O que fez com que você falasse, cara, eu quero trabalhar com isso? Então, é algo, na verdade, que aconteceu de uma forma, tipo, muito orgânica e muito natural, assim, na minha vida, né. Eu nunca pensei em ser fotógrafa, então, assim, nunca foi meu sonho de pequenininha que eu falava: "Não, eu vou ser fotógrafa". Na verdade, sempre fui mais encaminhada para um lado mais corporativo, enfim, estudava para outras coisas. Nunca pensei em trabalhar com fotografia. Mas daí a vida vai acontecendo, enfim, eu sou formada em design gráfico, acabei, me formando em design gráfico, e na graduação que daí eu tive o primeiro contato com a fotografia. E daí ali me apaixonei, mas me apaixonei pela arte da fotografia. Também quando a Sim. gente começa, a gente não sabe muito bem para que lado que vai ainda. E daí eu amei a fotografia ali naquele momento, mas, né, como hobby, tipo, não queria levar como profissão, enfim. Mas até que as coisas foram acontecendo, eu fui vendo que aquilo ali me motivava, ia fotografando as amigas, ia fotografando a mulherada da família, enfim, e fui indo para esse caminho. Mas, no começo, eu comecei na fotografia newborn. Não sei se você já ouviu falar, Já, Cláudia. dos Dos bebês lá, né? bebezinhos, isso. Uhum. Então, meu primeiro caminho, assim, profissional dentro da fotografia foi nessa fotografia newborn, né? Dos bebezinhos e gestantes, mais o lado família.
E daí fui indo, fiquei trabalhando mais nesse nicho 1 ano, mais ou menos, mas em paralelo ia fotografando essas amigas, né, a gente é cheia de amiga, enfim, ia fotografando as meninas. E eu via que quando eu estava fotografando a mulher, eu ficava muito mais motivada, eu gostava de trazer esse impacto para elas, eu gostava de receber esse feedback, eu via que naturalmente eu era melhor em fotografar a mulherada do que estar fotografando os bebezinhos ali, não que eu não gostasse, coisa mais fofa que eles Entendi. são. Mas, e daí também eu precisava gerar uma comunicação, enfim, daí começa na época que eu comecei ainda nem tinha um Instagram, né, era Facebook, página do Face. E daí um dia eu fotografava uma mulher, no outro dia eu fotografava um bebezinho, não dava muito certo. Então daí eu decidi enfocar realmente nesse nicho feminino, nesse universo, feminino. E daí fui me apaixonando, foi acontecendo de uma forma natural. No início também eu não tinha muito esse apelo do sensual, mas, é o que eu digo, na verdade, assim, a gente não eu não sou fotógrafa, eu não vendo foto, na verdade é uma experiência, né. Sim. Então a gente causa realmente uma experiência ali, você impacta na vida dessa mulher, é muito além de supérfluo, é muito além de uma a foto que você vê ali no feed do meu Instagram hoje, é só um A fragmentozinho ponta do ali, iceberg a todo. pontinha do iceberg Aham. todo. Então, assim, pra mim, lógico, eu gosto do fotografar em si, mas pra mim o que foi me gerando motivação cada vez mais, e que eu fui me apaixonando por esse universo é realmente o que isso tá embutido, sabe, esse processo todo, conhecer as histórias, ver a razão do porquê que essa mulher tá vindo fotografar comigo, receber esse feedback dela depois, isso pra mim, assim, é o Que que eu sou bacana. apaixonada até hoje. É muito transformador, né? Acredito que você vê isso. É a hora que ela vê os resultados também, né? É isso que te perguntar, as mulheres que vêm até você, elas vêm assim, seguras, não, escolhi, quero fazer, tô decidida, ou não, elas vêm, ou tem os dois também, né? Envergonhada e tal, e depois quando vê o resultado fala, nossa, não parecia que eu ia sair tudo isso aqui e tal. Não, é bem comum, a maioria chega bem insegura, na verdade, porque eu falo, você sai da zona de conforto, né, então, assim, são pessoas comuns que não são acostumadas a modelar, não sabem nem o que esperar de um ensaio. Então, assim, se eu fosse colocar numa estatística, acho que 95% da mulherada que vem falar comigo é: "Jana, eu tenho vontade, mas eu sou insegura, não sou fotogênica, você vai ter trabalho em fotografar comigo, ai, não tô com o meu corpo ideal, não tô assim, não tô assado, acabei de ter filho, nã enfim, são várias as questões, né. E todas, pra não dizer todas aqui pra gente não afirmar, né, mas 95% chegam com essas Nossa, inseguranças. sim. E por isso que é o tão legal, assim, porque elas chegam, né, acanhadinha, com receio, ai, ou fecham o ensaio, chegam na hora do ensaio: "Jana, mas eu não sei se eu vou fazer sensual, não sei se é muito bem minha cara, ai", porque eu chego no ensaio brincando, né. Eu falo: "E aí, bora fazer os nudes?" Daí elas me olham, assim, assustada, Já dá aquela já dá impactada. aquela impactada. E no final, eu falo, é só fazendo mesmo, vivendo essa experiência pra você ver que Sim. é algo, assim, muito descontraído e que é transformador, realmente. Sim, olha, ó, bora fazer uns nudes de qualidade, pelo amor de Bora. Deus. Não faz um nude caseiro que não fica legal. Não. Até uma cliente esses dias acho que brincou mesmo, se é pra mandar o nudes, que Que seja um seja nudes profissional. profissional. Não, exatamente, eu falei a vida inteira: "Mas ninguém me pega com nude na vida". Mas nunca vai rolar uma foto minha nude, porque eu não vou fazer. Agora, se for com a Janaína, né, É. isso daí já é outros 500. Mas Que é que eu falo, legal. esse a gente brinca, né, do nudes, mas o que eu acho mais interessante, assim, lógico, o ensaio ele é dividido, assim, em várias perspectivas, né, a gente faz diversos estilos ali dentro do ensaio. Então, fotos mais casuais, mais descontraídas, fotos mais sensuais, às vezes só com um toquezinho de pele aparecendo, mas propriamente também tem muito do nu, né. Ah, eu ia E te perguntar isso, tem o nu também? tem o nu, aham. Tá. E o nu, eu falo, a gente não tem essa visão da gente mesmo, né, você às vezes, sei lá, saiu do banho enrolada na toalha, aquela luz de banheiro, você olha no espelho, enfim, mas você se enxergar teu corpo, enxergar as curvas do teu corpo, como a luz incide ali, nem você se conhece, sabe. Então você realmente realizar um nu, se fotografar dessa forma, se enxergar dentro dessa perspectiva, é algo assim, é fora de série. Eu sou suspeita pra falar, né, Sim, mas porque é lindo, assim, e assim, vendo esses trabalhos, assim, dá a impressão que a pessoa tá tão tranquila, segura de si, não dá pra ter a noção de que ela estava insegura, que ela estava com é. vergonha, que ela às vezes não tá super feliz com o corpo, porque ali fica tão lindo, parece tudo perfeito. E assim, antes, né, a gente via muito TV aberta e tal, que as mulheres se preparavam lá pra fazer Playboy, pra fazer sexy e tal, e aí eles tinham toda uma técnica, né, não sei, eu lembro, eu era pequena, né, mas faz tanto tempo, acho que as JR coisas já mudaram. Duran, Playboy, enfim. É, então, de, eh,
sei lá, de tomar alguma coisa? Tem um pouco disso, assim, pra se soltar? O que é feito, assim, pra chegar lá e... Pra quem tem medo, assim, falar, ai, mas se eu chegar lá, eu vou ficar, né, acuada ali e tal. Essa questão da bebida acaba sendo até uma brincadeira que a gente faz, né. Hoje a cliente de manhã até que fotografei hoje de manhã, daí ela falou: "Ai, Jana, eu vou tomar um licorzinho". Mas é só uma brincadeira, porque, tipo, zero precisa, assim, realmente. Na Zero. verdade, é feito toda uma construção antes, né, todo um Sim, processo ali antes de você fotografar. Então, assim, primeiramente a pessoa, né, acompanha meu trabalho ou tá interessada em fotografar comigo, tem que rolar essa sintonia também, ela tem que estar querendo fotografar comigo, curtir ali meu estilo de trabalho. Aí faz um primeiro contato, né, ali pelo Instagram, enfim, me manda uma mensagem, e daí eu já peço para ela me adicionar no WhatsApp. Até isso é uma coisa que eu sempre falo nos meus workshops, enfim, que esse atendimento não é algo assim que eu terceirizo, eu mesma que falo com a cliente. sim, Porque nesse primeiro momento já é uma conexão que eu gero ali. sim. Então ela já vem, já falou comigo, e dali já sai alguma coisa. Ah, Jana, eu tô querendo fazer as fotos por isso e aquilo. Então ali a gente já começa essa construção do ensaio, desde o meu primeiro atendimento. Então daí ali ela já me adicionou no WhatsApp, eu já mandei áudio pra ela, a gente já trocou ideias, já trocou figurinhas, já entendi um pouco da história dela, já sei o porquê que ela tá vindo ali fotografar comigo. Eu já passo todas as orientações necessárias pro ensaio, né? Desde o que ela vai precisar levar de roupa, como que é feita a produção de cabelo e maquiagem, como que vai ser conduzido o ensaio. Eu falo pra ela não se preocupar com nada, que cabe a mim, né, fazer essa parte. E no dia das fotos, a gente já conversou tanto ali pelo WhatsApp, que Sim. a hora que eu chego e a gente se conhece de fato, né, quem eu não conheço, tem pessoas que já me conhecem, mas a maioria não. Vai conhecer Eh, só no vai dia. conhecer só no dia. Uhum. E daí quando elas chegam ali, a gente já tá praticamente amiga, já tô sabendo das histórias, daí a Sim. gente já chega, conversando, aí ali já quebra um pouco do gelo. Mas óbvio, na primeira sequência ali do ensaio, todo mundo começa um pouquinho mais insegura, mais travadinha. Por isso que eu começo o ensaio já de uma forma mais tranquila. Eu nunca já de cara faço o nu, né, ou começo com uma lingerie. Sim, sim. Então, primeiro ela vai começar ali com uma roupinha mais tranquila, eu vou conhecer ela também, os melhores ângulos dela fotografar. Aí ela vai se sentindo mais segura comigo, né? Ela vai pegando mais confiança. Ela vê que o ambiente é totalmente descontraído. As fotos geralmente acontecem no meu estúdio, né? Mas também tem outras locações. Então ali ela já vai vendo que, né, não é tão difícil assim. Sim. E daí eu vou conduzindo ela todo o tempo, vou orientando, vou motivando, até as pessoas brincam, né, que eu falo: "Tá linda, tá maravilhosa, uhul!". Sim. Porque eu vou me empolgando e ela vai ganhando essa confiança. Ela vai falar: "Nossa, eu tô maravilhosa". Eu ia Ela falar: vai "Tô se foda", empoderando vai ali, se né. empoderando. Sim, tem muito isso, né. E você falou até do estúdio, assim, e tem algumas características do estúdio que são específicas pra fazer fotos sensuais, os cenários e tudo mais? Porque eu vi ali, tem coisas que são tem fotos que são na cama, tem fotos que é Uhum. banheira, tem, né. E como que é isso? Você que monta tudo? Eu que monto tudo. Olha só. É porque você Não, vai saber exatamente, né, onde é. Mas então, eu sou especializada, né, nesse nicho de ensaio feminino e sensual, e eu trabalho só com luz natural. Então, o que que a luz natural me ajuda e o que que eu gosto da luz natural, o resultado dela? Justamente porque ela já acontece um resultado mais delicado, mais sutil, já é algo, assim, um pouco mais pendendo para o romântico ali, por mais que dá seja pra ver, assim, que é luz da luz janela da e tal. janela, exatamente. Então, por mais que seja, um ensaio sensual, é um sensual, muito sutil, assim, muito Uhum. delicado, né. A gente trabalha realmente de uma forma muito artística para valorizar o corpo da mulher. Sim. Então, é uma linha muito tênue ali, né, que você tem que trabalhar o sensual para não ficar, passa longe, né, do vulgar ou de qualquer objetificação, enfim, qualquer coisa. A gente tá ali realmente para enaltecer o corpo feminino. Sim. Então, o que eu priorizo durante o ensaio, realmente, mais do que tudo, é a luz. Então, a Uhum. luz, ela vai desenhar teu corpo, a luz, ela vai trabalhar esse sensual de uma forma muito delicada. Aí, fora isso, o cenário, meu estúdio, ele foi todo projetado, né, para gerar esse conforto, ser um ambiente intimista e, ao mesmo tempo, um ambiente muito minimalista. Eu sou muito minimalista para fotografar, porque eu acho que o foco tem que estar na mulher, né? Sim, sim. Então a gente, estruturou o ambiente, o estúdio em si, é um sofá, é uma parede diferente, são ambientes de casa, mas com uma luz favorável. E com relação aos looks, essas coisas, também é tudo sempre pendendo para uma linha muito minimalista, né. A gente quer realmente enaltecer a mulher ali e favorecer a angulação de corpo, tudo isso. Então, para mim, primordial é a luz. E daí, de vez em quando, a gente acrescenta outras coisas que eu amo, né. Meus clientes falam que eu gosto de molhar todo mundo, então colocar no chuveiro, Que então legal. derrubar um copo d'água, alguma coisa ali, porque isso traz, esse envolvimento do sensual, porque
precisa desse envolvimento. Eu não vou chegar, Cláudia, faz um carão pra mim. Sensual, você não vai conseguir fazer do nada, né? Sim, Então a gente sim. precisa criar toda uma atmosfera. Tá certo. É porque você vai fazer um movimento que não necessariamente é sensual, mas que vai gerar uma sensualidade. Que Acho vai que é mais gerar ou uma menos sensualidade. isso, né? Exatamente. Que Eu falo, bacana. o sensual, ele tá nos pequenos detalhes. E as pessoas têm muito a ideia de que, ai, Jana, mas eu não sei fazer pose. Mas não é pose. É você vai me dar o que é natural pra você. Então, eu trabalho muito com espelhamento falando, muito com orientação falando, e muito com espelhamento. Então, eu falo, Cláudia, passa uma mãozinha aqui no rosto. Com certeza absoluta, você não vai passar a mãozinha igual eu passei. Você vai fazer do Aham. teu jeito. Sim. E esse teu jeito, a maneira que você vai passando a mão em você, que você vai se conhecendo, esse é o teu sensual. Então, é Uhum. essa ação, assim, essa movimentação tua, essa tua essência, assim, natural mesmo, é o que vai gerar uma sensualidade delicada. Não é nada posado, nada engessado, nada Sim. forçado. É, isso é muito bacana. E é exatamente uma das características que eu vi ali nas suas fotos é que elas são diferentes. Isso é muito legal. É porque tem fotógrafo que você vê e tem fotógrafos, grandes fotógrafos que fotografam muito bem, mas que tem um estilo. Você olha, essa foto é desse fotógrafo aqui. É Aham. igual a arquitetura, né? Ah, dependendo da região, se o arquiteto ele é bem conhecido, esse projeto é feito por tal pessoa. Aham. Eles meio que seguem uma linha. E o que me chamou a atenção nas suas fotos é que, assim, elas são muito diferentes. Cada uma tem um jeito. Sim. Porque com certeza você consegue fazer a pessoa. É a essência dela, não é a sua que tá É ali, a né? essência dela. Lógico, né, a gente, trabalha numa linha, que nem eu falei, tem uma identidade de cor, de Uhum, luz, enfim, mas é exatamente isso que você falou, cada mulher é única. uhum. Então, cada ensaio tem que ser diferente, e cada mulher vai trabalhar a sensualidade e tem sua beleza de uma forma única. Então, até antes, né, no meu estúdio antigo, aquela já vai falando das coisas, Vai, vai. vamos aí, aqui é livre. Que o Sem estúdio censura, tá? sem censura. O estúdio antigo, tinha 43 metros quadrados, então eu fiquei durante 4 anos lá. Daí todo mundo falava: "Meu Deus, Jana, mas você não cansa? Como é que gera tanta criatividade, assim, no mesmo ambiente?". Uhum, Eu falei: "Porque é justamente isso, as pessoas são diferentes, então sim. não tem como eu fotografar sempre a mesma coisa. O que funciona pra você, não vai funcionar pra você, Fabrício". Não, não temos a mesma. Mas eu digo que funciona pra você, talvez não funcione pra outra pessoa, pra outra mulher, entendeu? Então são perspectivas diferentes. Sim. E é isso, então cada ensaio acaba sendo único, que eu faço com uma, não faço com a outra, e é isso. E deixa eu te perguntar, que surgiu uma curiosidade aqui sobre você. Você já fez um ensaio sensual seu? Já. Ah, que legal. É, Eh, porque. a gente tem que passar por essa experiência também, né, Sim, é, faz toda a faz diferença. toda a diferença. Bem sensual, assim, no estilo que eu faço nu, te confesso que eu nunca fiz. Porque, enfim, acho que não surgiu a oportunidade, mas ser fotografada, já fui fotografada várias vezes. É uma coisa até que eu coloco pra mim, assim, todo ano perto do meu aniversário eu vou lá e faço um ensaio. Legal. Porque eu acho que, assim, e isso eu falo pra todas as clientes. Eu até falo: "Não precisa ficar fotografando comigo todo ano. Lógico, se quiser vir, vou achar maravilhoso. Pode vir que" e acaba acontecendo, né, porque a gente gera uma conexão. Mas, assim, se propor a passar por essa experiência, assim, em fases diferentes da tua vida. Porque não só de maneira estética você muda, mas, o que você tá passando naquele momento muda. Então eu, todo ano, perto do meu aniversário, eu vou lá, faço uma foto, e é muito engraçado, assim, eu comecei a fotografar o meu primeiro ensaio, acho que eu fiz 2014, talvez, tinha entregando a idade. 23, 24 anos. E pensa, então, meu ensaio de 2013, 2014 para o meu agora, para o meu último, são janaínas completamente Sim, diferentes. sim, com Então, são certeza. momentos meus de vida completamente diferentes, né. Lógico, muda também a estética, né, a gente tá diferente, cabelo diferente, corpo diferente, você mudou, tá com outro aspecto, mas é legal Mas ter esses representando a Janaína daquele momento, né. é, Isso é muito muito bacana, porque a mulher ela sente muito essa necessidade, eu acho que o ensaio vem muito disso. Uma vez, eu conversei com uma pessoa e ela falou pra mim que ela tinha passado por uma separação e tudo mais, ela tinha muita dificuldade também de se envolver com outras pessoas e tal. E aí ela disse que eu não me lembro se ela se ela fez terapia, eu não me lembro. Eu sei que uma das orientações do médico, alguma coisa assim, foi, trocar todas as lingeries, né, aham, e fazer um ensaio fotográfico sensual, que é pra ela se encontrar, pra ela se autoconhecer ali, olhar pra ela, olhar pro lado mulher dela, que ela já não sim, estava olhando mais e tal. aham.
E ela já era mais velha, assim. E eu lembro disso. Eu lembro que ela fez. E ela falava assim, cara, isso mudou minha vida. Eu olho... Eu nem acredito que sou eu. Mudou a minha relação dela. Ela casou de novo, né? Mudou minha relação, mudou meu jeito de ser. E porque você enxerga um eu que talvez você não esteja olhando. Que representa naquele momento, Que né? representa naquele momento, exato. Mas é bem engraçado você falar sobre isso, porque eu recebo muito, assim, não propriamente, mas muito de psicóloga. Aí fala assim, não, vai lá, faça um ensaio, se propõe a fazer isso, porque esse resgate da autoestima não tá só ligado a você se ver de uma forma diferente, de você se olhar no espelho ou ver teu corpo de uma forma diferente. O que eu aprendi nesses anos fotografando e o que me conectou, né, nesse mundo da fotografia, e o que eu acho tão gratificante é justamente isso, que nós mulheres, né, somos muito complexas. E a nossa autoestima tá muito ligada, assim, de uma forma profunda, tipo, bem longe de ser só superficial. Com essa nossa. Se você não tá bem com você mesma, com o que você tá enxergando ali no espelho, ou com essa tua autoestima, assim, nenhuma área da tua vida tá boa. E não só, tipo, de parte de relacionamento, tá afetando o teu trabalho, tá afetando o teu relacionamento com teus filhos, tá afetando tua relação de um modo geral. Então, você fazer um ensaio e você conseguir se enxergar de uma outra forma, passar por essa transformação, muda de fato a tua vida. Não que, né, vai ser ali da água pro vinho, mas aí te dá um clique, sabe? É o clique, É o exato. clique. Pra daí ali você, né, começar a se enxergar realmente de uma outra forma. E daí você estando bem, você ganhando esse empoderamento que a gente fala tanto, essa confiança em si mesma, você começa a trabalhar na tua vida de uma forma diferente. No teu trabalho, relação com teu marido, relação com teus filhos. Então impacta de fato na vida da mulher. Sim. É bem louco. É o que reflete, né? Sabe que isso é bem interessante que você comentou. Quando eu comecei a trabalhar e fazer... eu utilizei, inclusive, uma época, o coaching mesmo para atender mulheres. Na época, era para trabalhar com gestoras, líderes de empresa e tudo mais. E a reclamação delas era sempre, eu não consigo lidar com a minha equipe, eu não consigo fazer a equipe performar. E eu tinha muito um estudo de caso meu, né, de resultado. Queria que você me desse umas dicas, uma consultoria e tal. Quando eu começava a fazer atendimento, eu utilizava essas ferramentas de coaching, eu percebia que a dificuldade que ela tinha em lidar com a equipe é porque era com ela mesma. Era com ela. Ela não se sentia capaz, confiante o suficiente para ir lá e tomar uma decisão assertiva e fazer um feedback e conversar. Então, assim, aí eu acabei focando um tempo do meu trabalho em desenvolver a autoestima, trabalhar o autoconhecimento para desenvolver a autoestima da mulher, né? Atuo ainda até hoje com palestras e tal. Não é bem foco hoje dos atendimentos, mas enfim, comecei isso lá porque eu fiquei chocada. Eu percebi que a maior parte das mulheres que tinham dificuldade nos negócios, né, com pessoas, era porque começava lá, assim, a maioria das pessoas, né, mas principalmente as mulheres, porque está ligado a como ela se vê, ao quanto que ela confia que é capaz de fazer algo, né? Exato. Não, mas é total isso, total. É o que eu falei, assim, quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu não imaginava que impactava tanto realmente. Mas é isso, essa autoestima, essa questão externa, ela tá muito. O externo ali é só, né, que nem você falou, a pontinha do iceberg. Mas você ganhar essa força internamente, parece que você se mostrar pro mundo, você ser mais autoconfiante, você conseguir liderar uma equipe, você conseguir. Você tá bem com você, entendeu? Sim. Então muda muito a chavinha, assim, muda. Que nós, né, mulheres, assim, eu acho que acabam sendo afetadas mais por isso, assim. Porque a gente é complexo, vários sentimentos, tudo, né? Então, se você realmente não consegue se enxergar ali de uma postura... se você não consegue gostar do que você tá vendo, isso reflete totalmente ali da maneira como você se posiciona. Totalmente. E a minha pergunta também, agora que você falando assim, eu fiquei pensando, qual que é a faixa etária que te procura? Porque, pensando assim, a mulher, quando ela tá com a sexualidade mais aflorada, ela é mais jovem, tá lá no início dos seus 20 e poucos anos. Só que muitas vezes ela não tem potencial financeiro para investir, não é prioridade para ela, né? Sim. Ela tá ali no começo da carreira, trabalhando, fazendo estágio, às vezes fazendo faculdade, estudando, se formando, né? E quando ela chega entre os 30, 40, 30, eu tenho 35, aí você tem condições financeiras de bancar aquilo, não é meu caso, gente, eu não tenho vergonha, não tenho problema com isso, mas já tive, mas eu digo, eu converso muito com as mulheres e a reclamação é sempre, elas perdem esse lado sexual delas, elas perdem libido, elas sempre estão cansadas. Não que eu também vivo me arrastando de cansada, mas pelo menos não que eu esteja sempre disposta, assim, mas... Não que a minha sexualidade tem alguma coisa a ver com a minha disposição, porque eu tô cansada. São umas coisas meio diferentes, não sei, eu acho que eu sou um ser... Mas enfim, não acho que não é você, Cláudia, acho que é todo mundo. Então acho que todo mundo. Então, as mulheres. Cansada, mas até que a minha sexualidade não tem problema nisso. Ok, mas a maioria é que assusta. Tá cansada, mas tá tudo certo. Não, chegou ali, fala que não tem gripe, não tem doença.
Olha, eu Mas falo, é saúde isso, é não, saúde. então, graças a Deus esse lado, né? Acho que eu fiquei vermelha agora. Mas, enfim, o que acontece, que o que é assustador, de fato, é que, assim, quase 100% das minhas amigas que têm a faixa de idade que eu tenho, minha faixa etária, entre os 30 e 35 anos, não tem vontade, não gosta, não tem o lado sensual aflorado, e aí, falando fisiologicamente, as mulheres passam por um período de diminuição dos hormônios. Sim. E aí, eu queria te perguntar, porque não é uma curiosidade só minha, uma amiga mandou perguntar aqui. Uma amiga minha. Uma amiga minha mandou um WhatsApp ali. Qual que é a faixa etária? E se tem esse tipo de reclamação? Ah, eu preciso, sei lá, apimentar meu casamento. Ah, minha relação. E elas buscam justamente para aflorar algo que tá lá, escondidinho delas. Não é só uma relação com a autoestima, mas com a sexualidade da mulher. Então, eu acho que é muito boa a pergunta dessa amiga. Eu vou falar para ela depois. Mas é bem isso, eu tenho muito bem, assim, definido esse meu público que eu atinjo. E é exatamente isso, são mulheres na faixa mais ou menos de 30 a 45 anos, né, para ser um pouquinho mais abrangente, mas 35, 45 anos ali, que são mulheres o quê, né, que igual, são mulheres a gente, assim, eu e nós, que são mulheres que já estão, exatamente, que já são independentemente financeiras, né, como que é? Financeiramente independentemente. independente, é isso. Que já tem uma estabilidade, já são profissionais, já atuam na sua área, ou, né, enfim, mulheres livres, independentes, que estão buscando ali se autoconhecer. Então, realmente, é essa faixa ali dos 30 a 45 anos, né, mulheres mais, não vamos falar madura, né, é aquele momento, assim, que a gente saiu do menininho ali pra ser mulher, realmente, e tá querendo se O descobrir. pessoal tá falando que os 30 de hoje é os 20 Os novos 20, eu sempre É, falo isso. Então a gente tá... Eu tô com 25 anos. Eu também, Você tem menos, vou fazer mas ok. 22. Mas é bem isso. Eu falo aqui, mas eu, quando fui fazer 30 anos, surgiu a crisezinha, né? E o que que é meu público? Então, são essa faixa etária e o que que elas estão buscando, ou o que que tá acontecendo na vida delas. Isso, elas estão acabando de fazer 30 anos, é a data dos 30, que daí entra essa crisezinha. Ou elas estão fazendo 40 anos, ou elas acabaram de se separar, ou elas estão muito na função mãe, estão com filhos pequenos e estão só na função mãe. Ou elas estão querendo engravidar. Então elas falam, Jana, agora é meu momento de fotografar, porque eu nunca mais vou ter esse corpo. Ai, olha só, faz Então sentido. são essas as questões. E sim, o que mais acontece lá, eu acho que tá muito ligado a essa questão do relacionamento. E não só nessa parte sexual, assim, falando, mas eu acho que muito a questão de você não se priorizar. Então, assim, a vida vai acontecendo, né? Nessa faixa etária, eu acho que a gente já tem muitas responsabilidades, a mulher assume muitos papéis, muitas responsabilidades e acaba não se enxergando mais como mulher mesmo, né? Como uma figura feminina e esquecendo desse lado sensual delas. Então, ou elas estão muito na função só de ser dona de casa, muito na função só de ser esposa, muito na função só de ser mãe. E daí, realmente... Ou profissional, aquela que trabalha um monte, Ou não tem tempo pra nada. profissional, exatamente, tá muito ali ligada no 220 e não tá se enxergando. Então, ali elas param e falam, nossa, Jana, eu vim aqui justamente pra me buscar eu, né, fulano, enfim, eu quero ser eu. Eu não quero mais ser a mãe, eu não quero mais ser a esposa, eu não quero mais ser a chefe, eu não quero mais ser isso, eu quero eu me enxergar. E daí buscar esse potencial sensual, porque não adianta, ai, Jana, eu não sou muito sensual. Não existe. Todo mundo tem o seu lado sensual, né? Todo mundo de formas diferentes, mas todo mundo tem esse lado, assim, que fica esquecido, né? Esquecido por todas essas questões aí do dia a dia. E é o que mais a gente escuta lá no estúdio. Eu falo que o estúdio ele é quase uma terapia, né? Eu imagino. É total, assim. Então, elas vêm justamente buscando realmente esse resgate delas como mulher mesmo. Mulher, não mulher ligada a outra qualquer função da vida. Sim. E como você falou, né? Ela vai adquirindo tantos papéis, né? Ao longo de tantas jornadas múltiplas, que chega uma hora que ela esquece do olhar pra ela. Ela se enxerga... Sabe que tem atividade que eu faço com as minhas mentoradas mulheres e também faço com os homens, que eu falo pra eles, assim, quando eu vejo que existe uma falsa percepção da própria identidade, ou uma dificuldade de se enxergar, uma dificuldade de trabalhar o autoconhecimento, eu passo uma tarefa que é assim, são 3 perguntas. A primeira, quem sou eu? Quem é você por trás do crachá que você tá carregando aí, da mãe, ou do pai, ou de todos os papéis que você exerce? Porque quando você pergunta, fala um pouquinho sobre você. Ah, eu sou uma profissional, eu estudei, eu tenho um filho de tantos anos. A pessoa fala isso.
Ela fala todos os papéis. Aham. E aí o segundo é se você se sente realizado, né, plenamente realizado com o que você tem. Se você não se sente, o que falta acontecer? Sim. E as pessoas, quando elas vão responder isso, elas entram em crise. E eu falo assim, se conseguir, meio clichêzão, mas assim, dá certo. Olha no espelho e fala isso. Fala olhando no espelho. As pessoas falam, eu não consigo me enfrentar. Porque quando eu parei pra olhar quem eu sou, eu comecei a ver que eu não era o que eu achava que eu era, ou eu comecei a ver que eu deixei minha vida. Eu realmente fui tentar falar, porque eu falava, não adianta você falar dos seus papéis. Aí a pessoa fala, eu fui tentar responder isso pra mim mesmo, tentando justificar com os papéis que eu exerço, e quando eu percebi, eu não tinha nada pra falar sobre mim. Essa é a frase Porque que eu as mais pessoas escuto. não se conhecem, as mulheres não se conhecem. Porque, assim, a gente vem daquele padrão, assim, daquele processo, né? Ah, tá, você é adolescente, enfim, entrou na faculdade, tá fazendo a graduação, daí tá namorando, noivou, casou, virou mãe, tá, e agora? Ou quem ainda, né, não que não necessariamente a gente tem que passar por essa trajetória, mas ou então tá buscando, ou então não casei, ou então ainda não tive filho, daí a pessoa fica só nessa função e esquece realmente de se olhar Sim. pra dentro e de se conhecer e ver realmente o que ela quer, como que ela é, enfim. E só agora, aquela hora que a gente tava falando e eu esqueci, puxando o gancho, que você falou que os 30 são os novos 20, e o que eu reparo muito, assim, na mulherada, é que a mulherada que chega de 40 anos lá pra fotografar pra mim, meu Deus, eu fico assim, triste, né, comigo, assim, porque daí eu fico assim. Eu falei, é isso que eu quero, eu acho que eu tenho que começar a avaliar hoje pra chegar assim. Mas não só de uma forma estética, a mulherada de 40 que chega lá pra fotografar, elas estão maravilhosas, por quê? Porque elas começaram a se olhar, elas começaram a se priorizar. Tem a curva, né? A curva. Acredito eu. Total. Entendi. Então, assim, nos 30 começa a bater a crisezinha, tipo assim, a crise, fiz 30, e agora? O que vai acontecer? Tô ficando mais velha. Mas aí também tem o clique, tipo, preciso me cuidar. E não só se cuidar nessa questão, assim, de ter uma beleza estética, mas de se priorizar. Beleza, então agora. Daí começa a ter uma atividade física, a querer ficar mais bonita, a querer trazer essa jovialidade, a querer se mostrar e ser confiante, porque daí a mulher nessa faixa dos 30 caminhando para os 40, ela sabe o que ela quer, ela não tá mais por influência dos outros, Sim. ela não tá mais se importando com a opinião de fulano, ela tá ali por ela mesma, né? Agora eu vou falando, vou lembrando também, quando você perguntou da sensualidade, o que acontece muito também é as mulheres virem, quererem fotografar pra dar de presente pro marido ou pro noivo namorado. Mas, eu falo, acho super legal. Mas você tem que estar vindo fazer um ensaio por você também. É Sim. pra você. Então, assim, essa mulherada caminhando ali pros 40, elas estão, assim, bem determinadas e bem elas por elas mesmas, assim, se Já sentindo não é mais pra maravilhosas. entregar pra ninguém. Já não é mais pra entregar pra ninguém, é presentear por ninguém. elas. Ixi. Aham. Então, eu vejo muito, assim, essa ascensão. Assim, eu falo, nossa, a mulherada que chega lá Sim. de 40 fica assim, Mas, ó. olha, Jana, você falou uma coisa que faz total sentido e que é muito louco. Por que a gente tem que viver? Não adianta. Eu falo isso pra minha tia. Sempre falo da minha tia. Não sei se minha tia tá assistindo agora, mas eu vou falar pra ela assistir. Que a minha tia, ela sempre falava assim pra mim, quando eu era adolescente, né? Que daí você vai sair com as amigas, você vai fazer o quê? Às vezes ela tava lá em casa e eu colocava uma roupa e vinha mostrar, né? Ai, ficou bom? Aí minha mãe falava, tá bem bonita. Eu falava, não tá. Tipo, você fica, né, com aquela, não tá, ai, não gostei disso. Aí minha tia falava assim pra mim, ela sempre falava, minha filha, você não tem noção. Você é jovem, é a melhor, tudo fica bom. Ela falava assim pra mim, né? Naquela época a gente usava muito isso. Você é jovem, você é magra. Tá ótimo, tudo fica bom. Eu falava, tia, isso daí é banana, né? Nada a ver, balela, né? E aí ela falava assim, você vai... E ela falava, nas fases, você vai ver que vai passar o tempo, você vai se sentir assim, com relação ao casal, né? Ele e meu tio decidiram não ter filhos, e eles vivem como um casal de 20 e poucos anos até hoje. Sim. E é muito lindo de ver. Ela fez a primeira tatuagem dela com 60 anos. Então, assim, Maravilha. ela... assim, eu tenho uma tatuagem bem pequenininha aqui, né? Eu falei, meu Deus, como eu sou covarde, né? E eu me pesando com uma tatuagem aqui. Aí um dia ela me falou assim, olha, eu tenho 60 anos, eu fiz uma tatuagem, você vai esperar quanto tempo? É o que você gosta? Você tem certeza? Não vai se arrepender? Faz, né? E aí, essa questão da maturidade e tal, você vai se sentir assim. Quando você tiver entre os tantos anos que eu tenho hoje, que é o que ela tinha, né, antes, você vai ver que você vai sentir falta do que você tem hoje. E eu pensava comigo, esses papos de velho, né? Nada a ver. Coisa de tia, de mãe, de vó, né? Nada a ver, eu não tenho essa, né? E realmente, a minha crise dos 30 aconteceu com 27, sou um pouco precoce. Mas eu comecei a sofrer desde os 28 também. É mesmo? Eu comecei, aí putz, né? Comecei a ter esse negócio. E aí, recentemente, eu comecei a lembrar
Que você vai colocar uma coisa, vai colocar outra, e assim, você começa a querer resgatar alguém que você era lá. Quando eu era mais nova, eu queria parecer mais velha sempre, sempre. Acho que as mulheres têm muito disso. E agora, quando você falou, as mulheres de 40 e tal, você começa a resgatar a tua essência do que talvez você deixou de lado pra parecer mais velha, pra ter uma posição na empresa, que era o meu caso, né, no mundo corporativo e tal, que você fala, cara, eu quero aquela eu de lá que eu escondia na época, né? E você começa a viver isso, só que você não tem aquela idade. Aí, Eu falo, eu brinco com as minhas amigas, a gente não tem mais o brilho das novinhas. não tem. E aí você fica tipo, putz, Não que a gente seja velha, né, Cláudia? A gente tá. Mas eu Não. digo assim, é muito diferente uma mulher de 30 pra uma menina de 20 anos. Não, é muita diferença. É muita diferença. Mas você não se sente mais bonita hoje? Eu me sinto mais bonita hoje. Não é? É uma loucura isso. Assim, lógico, a gente não tem mais o mesmo colágeno. Claro que não, as linhas de expressão, né? A gente não. Mas eu me sinto muito mais bonita hoje do que quando eu tinha 18, 17 anos. Por quê? Porque a gente sabe quem a gente é agora, entendeu? Exatamente isso. Porque a mulher dos 40 que a gente tava falando, eu já tô nesse caminho, porque eu sou precoce. Já, com 35 eu já tenho essa Mas cabeça eu tô dos assim 40. também. Eu tô com 31, vou fazer 32 agora em maio. Mas desde o ano passado já falo que eu tenho 32 pra não sofrer, entendeu? Vai trabalhando. Eu vou trabalhando. Isso. Mas porque assim, a gente. Isso que eu falo, se é. Cara, é muito louco. Se você com 20 e poucos, ou que seja até com 30, tiver a cabeça que você tem de 35 a 40, 45, você não tem noção de quanta coisa você pode valorizar em você e tal. Só que a gente não olha pra isso. A mulher, ela ainda tem algumas que vão, mas a insegurança, ela tem um período, assim, que é maior. Aos poucos, conforme algumas experiências que a gente vai vivendo e tal, a gente vai adquirindo, sei lá, uma autoconfiança que você aprende a buscar de você mesmo. E, assim, uma boa parte, quando chega lá nos 38, 40, já tem aquela certeza. E essa é a vibe do momento, né? De você não precisar, não ligar pro julgamento, de você ser quem você é e tal. Só que a gente, quando tem 20 e poucos anos, todo mundo pode falar isso pra você. Mas é que não tem não experiência, né? Você não passou louco. por experiência, você não viveu aquilo ainda, né? Então, você realmente, você não se conhece, você ainda é muito inseguro com você mesmo. E você não sabe o que funciona, o que não funciona. Você começa, conforme a gente vai, né, crescendo, ficando mais velha, você vai vendo o que funciona pra você, o que não funciona, né? Vai ficando mais forte pelas experiências que você passou. Então, você vai... E também deixando de ligar pra certas coisas que você vê que não fazem sentido nenhum. E isso de você ligar pra opinião alheia é muito verdade, assim. Porque quando eu faço pessoas mais novas... Eu sempre quero postar as fotos das minhas clientes no Instagram, né? Então, se elas me autorizarem, obviamente eu sempre quero postar. Mas isso eu respeito sempre, né? Eu só posto foto com autorização. E as mais novas falam, ai, Jana, mas será? Mas meu trabalho é assim, meu trabalho é assado, não sei se vai pegar certo ou não. E a mulherada dos 40, posta mesmo, posta essa aqui, tá ela ótima. quer postar também, ela quer que você mande pra ela postar rápido e tal. E isso eu acho muito legal, sabe? E isso é uma questão que eu sempre abordo também. Por mais que a gente esteja meio à frente do tempo... né, que a gente tá aqui, enfim, mulherada, livre, enfim, mas existe muito isso ainda. Sim. Jana, eu gostei muito dessa foto, mas eu não quero postar porque meu ambiente é muito machista de trabalho, eu trabalho com muito homem. Então, isso é uma questão que eu defendo muito, assim, ainda. Eu acho que a gente tem um caminho aí a seguir nessa parte. Se você fez a foto, se você tá maravilhosa naquela foto e você quer mostrar aquela foto, por que não? Por que a gente não pode ser livre ainda nesse sentido, né? Então, isso eu ainda acho que rola muita insegurança, daí meio porque que... o medo do julgamento, né? Ela pode... E assim, é o que você falou, o objetivo não é uma foto que esteja ali para chamar atenção para o corpo em si, mas é uma... Eu vejo essa diferença de trabalho. Eu não sei se você lembra, antigamente falavam assim, a diferença de algumas revistas de ensaio feminino sensual. Tinham características. Umas era característica mais eu sexy, acho que era Playboy e a Sexy ou VIP. acho que era não sexy, lembro. né? As Não sexy lembro. falavam que era assim, tipo, até mais vulgar ou mais sexy mesmo. Exato. E a Playboy já era algo mais artístico, Mais e tal. artístico. Que o pessoal, né, enfim. E as tuas fotos têm essa característica, que é o mais artístico, que é o mais essência, que é o mais... acho que é essência a palavra que eu ia falar, mas... Mas eu falo assim, a sensualidade ela tem que ter muito cuidado, assim, pra trabalhar com ela. Porque é realmente pra você vir valorizar a figura da mulher, valorizar aquele corpo, enfim. E quando, né, eu vou dar as aulas, enfim, as pessoas têm muito a ideia assim, sensual, você quer tematizar o sensual, você quer deixar aquele sensual clichê. Quando você pensa em sensual, o que as pessoas ligam ou conectam? Uma cinta-liga, um batom vermelho, um saltão. Isso. Mas isso é o batido, é o clichê, é o
O sensual, ele não tem que estar no objeto, não tem que estar, tipo, nesse contexto temático. O sensual, ele tá, tipo... Às vezes, o sensual, você nem precisa estar nu. Você pode estar com roupa, mas a expressão que aquela mulher Sim, faz tá muito mais sensual do que a outra, sim, talvez, que tirou a foto sem roupa, com uma luz direta ali, sem contexto nenhum, entendeu? Então, a sim. sensualidade, ela tá na maneira como você... Ai, eu já vou aqui quase fazendo as posições. Já vai ensinando. Já vou ensinando. A maneira como você desenhou tua boca, ou como você só projetou teu corpo, entendeu? Então, são esses detalhes. Que legal. Então, realmente, de fato, as mulheres entre 30 e 45 anos são as que mais procuram. 30 a 45 anos são as que mais Mas procuram. tem umas novinhas também, assim? Elas te procuram? Tem, mas existem, né, as novinhas, mas aí elas vêm com outro apelo. E daí eu vejo, às vezes, que eu tô ficando um pouco velha. Porque daí também as roupas, aí elas já querem usar uma roupa diferente, a ambientação delas também já querem uma coisa diferente, elas já querem aquelas fotos pra outro contexto. Aí sim, pra postar no Instagram, no feed. E a mulherada, né, mais velha, isso que eu falei, estão buscando por outras razões. Mas eu gosto de fotografar as novinhas, também não tem problema nenhum, as novinhas Sim. podem vir também. Não, e você Mas falou, né? são públicos diferentes. E você falou que fotografa mulheres de outras regiões, outras cidades. Você Também. também faz foto fora. Como é que é isso? Como que é hoje o seu trabalho, assim? Também faço foto. Então, a maioria dos ensaios acontece aqui em Curitiba agora, né? Até porque estreiei o estúdio novo, então a gente tem que valorizar o Ai, que estúdio legal. novo. Onde fica esse estúdio novo aqui? Ele fica ali pertinho do Chafariz dos Anjos, ali na Batel, o Sim. pessoal de Curitiba, enfim, fica naquela região. O meu antigo também já era na região do Água Verde e agora eu tô por ali. Então, a maioria dos ensaios acontecem dentro do estúdio, porque já é esse ambiente preparado, mas eu super adoro fotografar também em outros lugares. Então, às vezes, aqui mesmo em Curitiba acaba acontecendo de eu fotografar. Por exemplo, na quinta-feira eu vou fotografar numa chácara. Então, se a cliente quer esse estilo de foto, uma foto externa, ou quer fotografar numa cachoeira, enfim, a gente também vai atrás Porque disso. às vezes tem um pouco também do estilo dela, né? Da Do estilo, personalidade. Ela é uma pessoa que gosta de cachoeira, ela vai, né? Ela Sim. faz, sei lá, faz trilha, não sei. Aí a É. pessoa da chácara, a mesma Você coisa. faz né? trilha, Cláudia? Não, eu não. Ela falou tão convicta. Você faz trilha. Não, pior que eu não faço, não. Então, antes do ensaio a gente conversa, né? A gente define algumas referências. Então ela fala, ai, Jana, eu quero uma vibe mais assim. A gente olha algumas referências, daí com base nisso a gente vai definir a locação. Que nem eu falei, a maioria acaba sendo dentro do meu estúdio. Mas sim, daí tem os ensaios externos. Eu atendo outras cidades também, eu vou bastante pro Rio, pra São Paulo. Mas isso, quando você perguntou, e dos públicos a gente falando, né? Também existe uma diferença da mulherada do Rio de Janeiro, da mulherada de São Paulo, Ah, são então, perfis isso, me diferentes. fala, porque uma vez me falaram, inclusive na depilação, papo de mulher hoje, hein, Fabrício? Não vem querer. Na depilação. Pode falar tudo A mulherada do Rio usa outro formato. isso que eu ia falar. É exatamente isso que eu ia falar. Eu morava numa cidade do interior chamada Telêmaco Borba. Tem bastante seguidoras ainda de lá. E aí ela Fazer uma enquete. Aí você lembra Você é como é que é? bigodinho dele. Enfim. Ai, Deus. Não, mas assim. Não foi pra isso que eu vi, Não, não, exatamente. Aí o que acontece? Lá no interior, teve um crescimento da fábrica e foram muitas pessoas de fora para trabalhar nesse projeto de ampliação dessa fábrica. E muita gente de norte, nordeste, o pessoal do Rio e tal. Diversos lugares, diversas regiões diferentes. Uhum. E com isso, eram muitos homens, com isso as suas esposas também foram. E esse é um papo cara, eu quase nunca converso, porque eu entro rápido e saio e tal, mas nesse dia foi engraçado, porque Na depilação. ela perguntou assim, como é que você vai fazer aí, né? E aí, Aí, Cláudia? não, eu faço tudo, eu tiro Aham, tudo, né? sim. Eu tiro tudo, todo mundo já tá sabendo, não tem Ai, problema. não, mas isso é sofrido, Não, aí, Fabrício. Não na tem época era noção da depilação humilhação que a gente É, passa na depilação. Olha, Graças a Deus que agora é o laser. Hã? A mulher do Rio, não. Não, tira tudo. Então. Perna mesmo. Tô falando de perna. Tô falando de perna. Perna, assim, também não. Não, a gente tá brincando, mas nem, Não, nem sim, claro, por esse né? apelo, assim. Mas eu digo. Mas existe, assim, há muita diferença, tipo, da mulherada aqui de Curitiba, Do de São Paulo e do estilo, Rio. né? Do estilo em si. A mulherada do Rio de Janeiro já é mais contraída. O Fabrício Sim. rindo aí. Mas é por isso que, assim, tem a questão da depilação e ela brincou comigo nesse dia. Ela falou assim, é porque eu tô tão acostumada a depilar agora, tem muita mulher que eu tô atendendo de fora, que eu tô... ela falou assim, meu chip, né, eu tenho que trocar o chip, que elas têm um estilo de depilação Diferente. diferente de fazer.
Eu falei brincando e tal aqui, mas é isso. E aí, eu ia te perguntar isso, porque elas são mais despojadas. E Curitiba, e pra tudo, o pessoal fala que é difícil. É difícil fazer evento. O humor, o pessoal do humor vem aqui, às vezes, no podcast, fala que se der certo em Curitiba, dá certo em qualquer lugar, porque Curitiba é mais fechado e tal. E você vê essa diferença, assim, brincadeiras à parte agora, né? Vejo. Não, mas sim, existe bem uma diferença, assim. A mulherada de Curitiba, até que eu não... disso de ser fechado, não, a gente tem essa característica, né? Mas eu vejo que a mulherada de Curitiba é um pouco mais contida, mas a gente também a gente é mais formal, mais polida, tal. É um sensual diferente. A mulherada do Rio de Janeiro, até falando de forma física também, a mulherada do Rio daí já é bem aquele perfil fitnessa. Aí elas já são bem bronzeadas, bem glow. Bronzeadas. Aí elas também querem fazer foto mais... Querem mostrar bem o corpo. Aqui a mulherada é um sensual, daí esse mais delicado, assim, mais luz e sombra. Mais velado, digamos assim. Aí no Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, elas querem mostrar mesmo o corpão, Mais brilho, se enfim. tiver e tal. Mais externo, mais praia, mais fim de tarde, mais aquela golden Que é da hour. rotina deles, rotina né? Que é deles. da cultura deles É. ali, que é o que eles têm. E daí até das peças da roupa, né? Que nem eu falei, eu sou muito minimalista. Então, quando eu dou as orientações e as dicas pra trazer os looks, eu falo muito preto e branco, cores mais lisas, mais sólidas. E lá daí no Rio é mais difícil, porque daí elas querem mais estampa, querem mais cor. E eu tenho uma mesmo. paleta, né, uma identidade visual que eu gosto desses tons mais pálidos, digamos assim. E daí a mulherada do Rio daí já quer coisa mais vibrante, que daí já não Entendi. conversa tanto com o meu estilo. Lógico que tudo Sim. se adapta, né? Eu amo fotografar no Rio, porque lá tem um cenário natural incrível, Sim, né? lindo. A luz é diferente, tipo, aquela Sim. luz de fim de tarde lá é maravilhosa. É, Aí São faz Paulo também sentido. já é outro perfil. Como Então, que é o perfil da mulher de São Paulo, assim? Qual que é o estilo mais... Então, daí de São Paulo, eu vejo muito também. Lógico, porque lá a rotina de trabalho é um pouco diferente, né? Lá é o povo acelerado no 220 e é muito executiva realmente de eu empresa. ia te perguntar. É. Aqui eu acabo fazendo muita médica. Nossa, médica, meu Deus, acho que as médicas se ficam lá no plantão, porque é muita médica que eu faço. Aí vem o boca a boca, né? O Boca a pessoal vai boca. falando. Total. É fotografar uma de um grupinho, você vai fotografar as 10 ali. E daí em São Paulo, daí é a galera mais executiva, sem tempo, sem horário. Aí também elas já são um pouco mais retraídas, elas querem fazer. E é um pouco parecido com o de Curitiba, mas eu acho que São Paulo é o público mais difícil. Elas, É mesmo. elas são mais retraídas ainda, assim. Porque daí, como elas trabalham muito em empresa multinacional, eu acho que daí fica muito esse ambiente. Pesa isso, né? Pesa isso. Do Então, público. elas querem, mas elas ficam com medo, assim, entendeu? Às vezes, né, Até uma de São Paulo, uma vez eu fotografei dela, Jana, pelo amor de Deus, e hacker, e pegar essas fotos. Porque tá lá no teu computador, vai É. que, né? Então, que bacana saber disso, assim, essa é uma, eu tenho certeza que é uma curiosidade, assim, porque conversando com amigas várias já falaram, eu tenho vontade de fazer foto, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, ou não quero fazer na minha cidade, que também tem isso, o pessoal que tá nos assistindo, ou vai ouvir depois, Sim. né, Aham. no Spotify e tal, eu não quero fazer na minha cidade porque daí eu conheço o fotógrafo e tal, tudo isso. isso é bacana também, e acho que também por isso que vem muita mulher também de fora pra cá, né? Nossa, muita, Cláudia. Vem bastante mulherada, assim. Lógico, tem o pessoal próximo aqui, né, que acaba facilitando. Então, a galera, sei lá, de Ponta Grossa, Telêmaco, acho que... Onde que é Telêmaco? Que é tu? Telêmaco Borba é entre Curitiba e Londrina. É bem no meio do Eu morei em caminho. Londrina quando eu era pequena. Opa. Já atendeu alguém de Telêmaco, já? Algum nome? Pois eu tô pensando. Não, acho que Telêmaco não. Eu já atendi de Toledo, mas Toledo Toledo é Vem outro lado. Toledo, Ponta Grossa, Castro. Aí vem bastante gente de São Paulo, porque daí quando eu vou pra São Paulo e pra Rio, eu fecho a agenda, né? Antes até eu tinha mais disponibilidade pra ir. Agora eu tô viajando um pouco menos. Então, até São Paulo eu tô indo semana que vem. Agora, se eu tiver alguém de São Paulo, eu ia abrir a agenda pra São Paulo. Já, Mas vem bastante gente de São Paulo, porque acaba sendo a logística rapidinho. A mulherada do Rio não vem muito. Rio sempre eu que vou. E Brasília, vem Que bastante gente. bacana. E como que as mulheres te acham? Além da indicação, elas te acham ali pelo teu perfil no Insta? É mais pelo Instagram. A maior parte vem pelo Instagram, que nem você falou também, existe muito boca a boca, né? O marketing offline, ele também acontece muito. Mas mesmo quando é indicação da amiga, o meio delas me contactarem é ali pelo Instagram. Sim. Quando elas me mandam direct, vem ali e tal, tudo. E ou pelo Instagram ou pelo site também, né? Vem um percentual pequeno.
E eu acho que são os meios ali que elas chegam até mim. Elas chegam meio desconfiadas, por mais que já tenham fotografado a amiga, mas isso que você falou, eu falo: "Gente, eu escuto todo dia". Primeiro elas chegam pra mim e falam, né, lá na mensagem já: "Diana, que eu tô querendo fotografar, mas eu tô no meu melhor peso, eu quero emagrecer, eu não sou insegura, eu não sei fotografar". E no dia do ensaio também eu chego, elas batem o olho em mim, elas falam: "Hoje você vai ter trabalho, hein". Daí eu falo: "Gente, Sempre é, né? Que se eu louco. ganhasse pra escutar isso, eu tava, ó, Sim, feita". e é sempre assim, né, a mulher ela tá sempre, isso essa é uma coisa que a gente precisa pensar, mudar muito, é muito natural, e eu vejo por mim, o quanto a gente tem que se esforçar para mudar essas falinhas internas, né, É, essas vozinhas internas, e porque isso no longo tempo, no longo prazo, você vai meio que aceitando aquilo como verdade, que você realmente não tá bem, que tá melhor versão. Uma vez eu escutei isso de uma amiga minha, que antes dela ter filho, fez todo sentido quando você falou. Ela falou assim: ah, eu tô fazendo dieta, eu tô focando um monte na academia, porque talvez esse seja meu melhor momento da minha vida. Ela falou assim. E eu quero fazer umas fotos, porque depois eu vou engravidar, eu não sei como é que. Ela sempre lutou assim contra o peso, alguma coisa que aham. ela tinha. E ela falou: tô na melhor fase da minha vida, eu quero registrar agora. Assim como eu já conversei com pessoas e também já vi posts, né, de mulheres falando que esperaram pela sua melhor versão durante muito tempo e perceberam que nunca elas estavam satisfeitas, então Nunca. decidiram fazer. Eu vi um post sobre isso, né? Eu decidi fazer as fotos sensuais que eu queria, porque eu percebi que eu nunca ia chegar naquele corpo que eu esperava e eu perdi muito tempo, né? Eu vi É. isso. Então, acontece também. Super. O que mais acontece, na verdade, quando elas vêm falar comigo, elas falam: "Ai, Diana, eu quero marcar as fotos, mas eu preciso emagrecer um pouco mais". Eu falo: "Olha, venha quando você quiser, eu vou estar de portas abertas, mas se eu posso te dar uma dica, é que esse momento nunca vai chegar". É exatamente isso. Uhum. A gente nunca acha que a gente tá 100%, sempre tá buscando alguma coisa, e daí o tempo vai passando e você não busca, se priorizar. Então, isso acontece de fato, e eu falo pra ela: "Olha, 3, 4 quilos, 2, 3 quilos não vai fazer diferença ali pra você estar fotografando, não é algo que vai realmente mudar". E eu acho, e mesmo que seja, né, se você tá 3, 4, aquele era o momento, né, que nem a gente já comentou, aquele era o momento que você estava ali passando. Mas a hora que você estava falando, eu estava lembrando aqui uma coisa muito legal até que eu conversei com a minha cunhada esses dias e que me abriu a cabeça. Eu tô com uma sobrinha agora de 1 ano e 9, e a minha cunhada tá tendo uma educação super legal, assim, com ela com relação a isso. E a gente estava falando, assim, dessa estética, né. Lógico, minha sobrinha é a coisa mais linda da vida, ela é linda mesmo, ela tem um olhão azul, assim, e as pessoas quando veem ela na rua já falam do olho, né: "Nossa, que menina mais linda, olha como ela é linda, não sei o quê". E daí a gente estava falando sobre isso, que a gente sempre tende a sempre estar valorizando, assim, essas questões estéticas, né. Sim. E desde pequena, talvez falar não só de como ela é linda, mas talvez falar assim, né, como ela é esperta ou como ela é assim, falar das outras características. Educada que seja, Educada. E simpática. minha cunhada também falou que ela se atenta muito, assim, pra ela também não reclamar. Minha cunhada nunca fala assim: "Ai, eu tô gorda, ai, eu preciso emagrecer", porque desde pequenininha, a Valentina, né, já vai escutando isso, e a gente já Sim. vai crescendo com isso, que pra você estar bonita, você tem que estar magra, porque pra você estar bonita, você tem que estar cabelo, né. Então, assim, cuidar pra gente mudar realmente esse conceito, assim, né, Sim. esse padrão. Eu acho que quando a gente demonstra a insatisfação, eu não tô no corpo certo, eu não tô no. O que que é o certo, O né? que que é o Claro, falando certo? baseado na pessoa que tem saúde, né? É, Obviamente não vou sim. tocar no Sim, assunto. lógico. Mas assim, e aí vem muito essa questão da comparação, por quê? Porque a vida inteira, né, obviamente, para você, desde quando surgiu, né, essa explicação, e para você explicar o que que é escuro, você tem que acender, para você mostrar que escuro É, é falta da ausência da luz. E por aí vai. E o que a gente construiu ao longo da nossa vida foi o que que é o bonito e o que que é o o que que é o feio. feio. Esse é um problema. Porque Exato. os padrões de beleza do que é bonito, vamos lá. E pode ser, né? Como você disse, eu também, bem parecido, que eu tenho uma sobrinha de 1 ano e 9, também tem um olho azul, é a coisa mais linda do mundo e todo mundo fala isso, né? Aham, E aí, o padrão de beleza bonita, não teve uma época que falaram assim, porque é loira. A loira, não aham. teve uma época essa. Eu Sim, lembro uma vez alguém falou assim, ai, você é loira, menina. E tipo assim, aham. nossa, já tem tudo que é loira. Ai, eu bati no microfone que eu não tô me acostumando. Mas e isso, Cláudia, outra coisa que eu ia falar também, e que as pessoas menosprezam, disso, né, "Ai, você dentro desse padrão", então, digamos assim, loira, do olho azul, é magra, tal, "Ai, você não tem problema nenhum, você não tem nenhum direito de Uhum. reclamar". Isso é outra coisa que eu vejo também no estúdio. A mulherada, eu posso falar assim: "Cláudia, você é maravilhosa, você não precisa emagrecer, você tá deusa". Mas você tem as tuas questões, você tem a tua insegurança, então a gente também tem que parar com esse,
como que é? Preconceito revertido também, né? Divertido, Você ficar falando, então, que a outra pessoa tá maravilhosa, mas na verdade ela tá com outras questões, tá? Passou de um relacionamento abusivo, tóxico, é. que acabou com a segurança dela, que ela não tá autoconfiante, ela não se enxerga daquela forma. Então, acho que a gente tem que respeitar todo mundo Isso. e as pessoas têm que, né, começar a É. se sentir bem da maneira como elas estão e não menosprezar o outro. Exatamente. É porque é isso que daí gera essa comparação. Então, se aquilo é bonito, que tá diferente daquilo, É o feio. o feio. Ah, então eu nunca tô se eu não tô daquele jeito, É. eu nunca tô como você disse, eu não tô com o corpo ideal, eu não tô no peso ideal, eu não tô. Por quê? Porque eu tô sempre olhando pra algum padrão. Uhum. Né? E isso atrapalha realmente. E eu vejo também essa questão do povo decidir, e a internet acho que deixou isso muito mais Aflorado. descarado, aflorado. As pessoas não podem mais ver se a pessoa é, sei lá, uma modelo, ela tá ali desabafando com alguma coisa, o pessoal enche de crítica, Aham. né? Ou vice-versa, ou vai lá e fala de coisas que ela precisa mudar, tem que fazer o nariz, não sei o que, a pessoa nem se incomoda com aquilo. E tá feliz. Então, assim, realmente faz parte. E quanto mais a gente fica focando nisso, menos a gente vai se sentir satisfeita com nós mesmos. Né? Mas e só, né, dando ênfase de novo, que falam assim, geralmente só tem mulher maravilhosa lá no teu feed. Aí eu fico pensando assim na minha cabeça, né? E daí elas me mandam uma referência assim antes, olha essa aqui, a mulher perfeita. E daí eu fico pensando assim, nossa, você nem sabe a história dessa mulher, você nem sabe o que essa mulher me contou, por que ela tá aqui. E eu sempre falo que no ensaio a gente vai enaltecer o que é melhor de cada um. Então, às vezes a mulher tem umas costas bonitas, um bumbum bonito, a outra tem um peitão bonito, a outra tem uma boca bonita, a outra tem um olhão. Então, eu sempre vou postar a foto e enaltecer o melhor de cada mulher. Sim. Aí dá essa sensação de que todo mundo que tá ali é perfeito, mas não. Aí você que chegou pra mim falando isso, Jana, você tem mulher maravilhosa, daí depois eu vou postar a tua foto ali no feed e você vai virar referência pra outra mulher. Maravilhosa das outras. É a mulher maravilhosa das outras e assim vai. Sim. É bem isso. Ai, que bacana. Nossa, eu tenho certeza que, assim, depois desse bate-papo, muita mulher ficou aí, tava com dúvida, quero fazer, vou entrar em contato. Sim. Nossa, e por mim eu ficaria aqui a tarde Batendo inteira papo, falando e vários. batendo papo. Falei que eu falo falando. bastante. Não, eu já falei até porque não devia, que eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu solto. Eu vou brincar, meio falando sério, mas eu vou brincar. Meio que não sei. Então mas aí é só pra quem assiste o podcast. É verdade. Que aí eu falo que aqui a gente abre a caixa preta e tal. Enfim. O que você diria, Jana, para as mulheres que estão assim nessa do vou, não vou, não tô no tempo certo, não sei o quê. O que você diria? Você manda um recado pra elas assim, fala assim, olha... Eu tenho que olhar pra câmera agora? Você pode olhar pra essa câmera aqui. Posso olhar pra cá, pronto. O olho da verdade é essa aqui. Ai, que vergonha. Não, mas o que eu tenho pra dizer, então, né, depois desse bate-papo todo aqui, é que realmente, assim, pra quem ainda não viveu essa experiência do ensaio feminino, se desprenda de todos os teus preconceitos, julgamentos com você mesma. Se você tem vontade, realmente, passe por essa experiência, faça essa vivência realmente, porque só você fazendo ali um ensaio, você realmente vai ver como é enriquecedor pra tua vida, como você se enxergar sob uma nova perspectiva, é uma delícia, assim. Então, se você ainda nunca fez, ou pra quem já fez, faça de volta, enfim. Só acho que se você tem vontade, realmente venha e faça, se coloque como prioridade. Não fique arranjando desculpas, ou depois eu faço, depois quando eu emagrecer 2, 3 quilos, ou depois quando eu tiver assim assado, porque esse momento nunca vai chegar. Então, realmente, coloque ali como prioridade, como meta, como objetivo, você se colocar em primeiro lugar, você se priorizar e realmente se propor a passar por essa experiência aí, que é muito maravilhosa. Eu acho que toda mulher deveria vivenciar isso, de verdade. Eu não falo porque eu trabalho com isso, porque eu sou fotógrafa, porque eu também me coloco na posição de cliente, né? A Cláudia perguntou se eu já fiz ensaio. E quando eu faço ensaio, eu esqueço de tudo, eu não sei de nada, eu sou cliente ali. E vivenciar isso, me enxergar sob uma nova perspectiva, realmente, assim, é muito gostoso. Eu acho que não tem como você passar nessa vida e não fazer isso. Ai, que bacana. E aí eu fiquei pensando enquanto você falou, né? Eu pensei assim, se você acha que não tá no tempo certo, faz assim, faz agora e depois que você chegar no faz teu de corpo, volta. você faz de volta. Exatamente. Né? É verdade. Ainda bem que a gente hoje tá numa era aí digital, que a gente não precisa ficar... né, eu digo assim, pela analógica, eu digo assim, que antes era muito mais difícil fotografar. Hoje, Sim. a gente tem uma infinidade de opções aí, que nem eu falei, se não quiser fotografar comigo, tem outro fotógrafo para você fotografar. Se agora você não acha que você tá no melhor momento, faz agora, depois você faz num outro melhor momento, então. E o importante é fazer realmente e não deixar passar. Sim. Que bacana. Jana, e passa as suas redes, a gente vai colocar também na descrição do vídeo no YouTube, As minhas redes. Essas redes, né? A rede, a principal, e também nas plataformas de áudio que o pessoal pode ouvir. Uhum. Fala aí pro pessoal, quem quiser te adicionar lá e te seguir.
Então, meu único Instagram é o Janaína Claudino Fotografia. Me sigam lá, que sempre tem fotos novas, ensaios novos, enfim, é onde eu exponho toda a minha parte do trabalho. E fora isso, tem o site também, janainaclaudinofotografia.com.br. Você pode entrar em contato comigo via direct lá no Instagram, ou então me mandar um e-mail ali pelo site. Legal. Ai, muito bacana, eu já amei. Com certeza Ai, eu quero que passar amei. por essa experiência, a gente vai Pois falar. é, Cláudia, vamos, eu acho que a tô gente tem que devendo. sair daqui agendando um É, ensaio. agendando Mas eu ensaio, perguntei, você você já fez? Nunca fiz. Nunca? Não. Inclusive, tem pouquíssimas fotos. Sempre tive muita foto profissional. E eu sou igual Então essas mulheres fica que aí foi o deixando pra convite e o depois, desafio, viu? então, pra Cláudia fazer ensaio. Olha só, depois eu venho contar aqui pra Eu vocês. acho. É o mínimo, né? Eu acho que é o mínimo também. Depois disso, depois de Depois ter de me falado, colocar essa saia justa, que é o mínimo que ela tem que fazer. depois de eu ter depois de ter, né, enfim, falado tudo que devia e que não devia, agora foi. Jana, obrigada mais uma vez pela tua presença aqui. Adorei o bate-papo. Eu que Com agradeço. certeza é um assunto que rende, inclusive, outros podcasts. Quando Com você tiver certeza. projetos novos, vir aqui falar com a gente. Com certeza. E eu vou, então, encerrar esse episódio de hoje, agora nessa câmera aqui. E, pessoal, quem gostou, por favor, já agradece colocando um like, né? Já dá um like aí, comenta aqui no vídeo pra gente saber, conta se você já teve essa experiência, manda pra uma amiga, que você ouviu aqui a gente falar, manda pra uma amiga que precisa assistir e ouvir isso, enfim. E nos acompanha a Jana nas redes sociais dela. É isso, então eu espero vocês no próximo episódio e até lá.